Então, galera, hoje a nossa revisão vai ser sobre equações. Equação vai ser, o desenvolvimento de forma algébrica para que nós possamos descobrir o valor da variável, que geralmente é o x. Mas no lugar desse x pode aparecer a letra que bem entender. Como é que nós fazemos essa manipulação? Nós aprendemos, que nós vamos deixar as nossas variáveis do lado esquerdo da igualdade, enquanto os nossos valores nós vamos trazer ele para o lado direito. Como é que a gente faz isso? Ao fazer essa troca, nós vamos mudar a operação em que esse número está. Então, nesse caso aqui, eu tenho que deixar o x do lado esquerdo. Então, repara que nós vamos repetir aqui o x igual, e esse 3 que estava positivo, ou seja, que ele estava somando, ele vem para o lado com sinal trocado. Se aqui era positivo, ele vai vir negativo. E pronto, nós isolamos o nosso x. Ou seja, nós descobrimos que valor que nós substituímos no lugar do x, que quando eu somo com 3 vai dar 0. Esse valor, ele é o menos 3, e isso confere, porque se nós jogássemos menos 3 mais 3, eu devo R$3 e eu pago R$3, eu zerei, eu quitei a minha dívida, beleza? Bem de boa essa primeira. Na segunda aqui, nós vamos ter 2x menos 4. Então, nós começamos a envolver outros números aqui na nossa operação. Primeiro passo é você deixar do lado esquerdo todo mundo que está junto com o x, tá? Ele não vai se misturar com o restante. Então, nós vamos repetir 2x igual. E para o outro lado, nós vamos colocar o quê? O menos 4. Ele era negativo, quando ele vem para o outro lado, ele vai vir positivo. Um número positivo, nós não precisamos colocar o mais. Então, eu vou só repetir o 4. 2 que está multiplicando, ele vai passar com a sua operação contrária, que é a divisão. Então, nós vamos ter, que x é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. Pronto, nós desenvolvemos aqui a nossa conta. E cadê o zero, O que aconteceu com esse zero? No caso, aqui seria 0 mais 4. 0 é nosso número neutro, ele não faz diferença quando nós tentamos realizar essa soma. Por esse motivo, nós não precisamos colocá-lo aqui novamente. Sempre que você isola a sua variável, você descobre, aquele valor que ele estava procurando. Tudo bem. Que outro tipo de situação nós podemos encontrar desse modelo, onde nós vamos ter coisas misturadas? Eu vou ter variável do lado que ela não deveria estar, assim como nós também temos um número, um algarismo aqui do lado que ele também não deveria estar. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, o primeiro passo, é colocar cada um do seu lado, correto. 3x já está do lado correto, e eu vou verificar se tem mais alguém que tem que continuar aqui. O 2, ele não vai poder, estar desse lado, então nós temos que jogá-lo para o outro lado. Por enquanto, vamos deixá-lo quieto. Agora, nós vamos para o 5x, que está do lado errado, então nós temos que trazer ele para a esquerda. Se ele era positivo, ele vai vir negativo. Igual. Primeiro, a gente repete quem já está do lado certo, para nem ter confusão com sinal. Então, o 4 está do lado correto, ele é positivo. Eu não preciso colocar esse sinal de mais. Então, nós vamos vir aqui, e colocar o 4. 2, que era positivo, ao vir, ele vai vir negativo. Então, 4 menos o 2. E agora, nós vamos desenvolver aqui, essas operações. 3x menos 5x. Vamos fazer aqui o jogo de sinal. Conserva o sinal do maior, jogo de sinal para adição e subtração. Conserva o sinal do maior, que é menos, do maior número absoluto. E agora nós vamos subtrair. 5 menos 3, 2. 2 o quê? X, porque o x está sempre acompanhando esses valores aqui. Igual, 4 menos 2 vai ser 2. Pronto, desenvolvemos isso daqui. E agora, esse menos 2, ele está do lado, errado. O que nós vamos fazer? Vou colocar aqui o x sozinho, igual a 2. E esse menos 2 que estava multiplicando, ele vai vir dividindo. X vai ser igual, jogo de sinal aqui, olha, é uma operação de divisão. Operação de divisão, ele acompanha o mesmo pensamento da multiplicação.
sinais diferentes, significa que meu resultado vai ser negativo. 2 dividido para 2 é 1. Pronto, achamos o valor de x. Teria outra maneira de resolver, né, esses passos? Teria. Bem aqui nesse momento, você pode fazer o seguinte. Menos 2x igual a 2. Você também poderia multiplicar ambos os lados por menos 1, para a gente trocar os sinais. Então, multiplicando isso aqui tudo por menos 1, olha lá o que nós vamos ter. Esse carinha aqui que era negativo, ele vai virar positivo. 2x igual. E esse que era positivo, ele vai passar a ser negativo. Então, vai ficar menos 2. E agora sim, a gente passa o 2 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. X vai ser igual a menos 2 dividido por 2. X vai ser igual, novamente nós vamos fazer essa divisão, menos 2 dividido para 2, também vou fazer o jogo de sinal, né? Negativo com positivo aqui na divisão, nós vamos ter menos 1, tá? Eu posso escolher a maneira mais fácil, a meu ver, para desenvolver, tá? A parte das minhas contas algébricas. Beleza? Nós estávamos trabalhando o tempo todo com equações do primeiro grau. São aquelas onde nós vamos ter o coeficiente 1, né, aqui no x, que não precisa aparecer. Mas agora nós vamos para a equação de segundo grau, que é quando nós temos o 2 aqui aparecendo. Quando nós vamos para a equação do segundo grau, para descobrir o valor de x, nós vamos precisar utilizar Bhaskara. Para quem não lembra, a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Quem é esse delta, né? O que está acontecendo aqui com esse delta? O delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Mas como é que a gente identifica essas letras B, C, a partir da nossa equação? A equação, ela sempre vai vir neste formato, onde nós vamos ter um valor multiplicado pelo x ao quadrado, mais outro valor, outro coeficiente, multiplicado pelo x, mais o coeficiente que vai estar sozinho, tudo isso igual a zero. Como é que eu vou saber que era uma equação de segundo grau? Quando você tiver um x elevado ao quadrado. E sempre quem está com ele vai ser o coeficiente a. Ok, vamos ver uma aplicação. Coloquei aqui um exemplo. X ao quadrado menos 2x menos 15. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem são os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. Como é que nós vamos fazer isso? Olha lá. O carinha que está junto com o x ao quadrado, ele vai ter que ser o A. Mas não está aparecendo ninguém, professora. Quem é que vai estar aí? Quando nós temos uma multiplicação, o número 1 não precisa aparecer. Então, 1 ele está escondidinho ali. Então, o valor de A é o número que está acompanhando o x ao quadrado, que nesse caso vai ser o 1. Quem vai ser o valor de B? O B é o número que está acompanhando o x. Nesse caso, vai ser o menos 2. Muito cuidado, porque o sinal ele faz parte do número. E o valor de C vai ser o cara que está sozinho. Mesma coisa, o sinal também pertence a ele, ó. Então, pronto. Identificamos o valor de A, B e C. Agora, nós podemos jogar em Bhaskara. Nós vamos ter, começando sempre pelo delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC, que estão se multiplicando. Quem é o valor de B? B vai ser menos 2. Muito cuidado para não esquecer de colocar entre parênteses o sinal negativo, né? O número negativo. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A. Quanto vale A? 1. Vezes o valor de C, que vai ser menos 15. Então, ó, pronto. Não esquece do parênteses para não se perder no jogo de sinal. E agora nós vamos desenvolver isso daqui, ó. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado. Um número elevado a um expoente par, o meu resultado é sempre positivo. Então, 2 ao quadrado vai ser 4. E ele é positivo justamente por ter uma potência par. Vamos fazer primeiro o jogo de sinal. Nós temos o negativo. O 1 vai ser positivo.
Em uma multiplicação, sinais diferentes, o meu resultado é negativo. Então, negativo daqui com esse outro negativo na multiplicação são sinais o quê? Iguais. Então, meu resultado vai ser positivo. 4 vezes o 1 é 4, vezes o 15 é 60. Pronto. Então, o valor do meu delta vai ser 64. Encontrei o valor de delta. E agora? Agora nós vamos poder jogar, né, na fórmula de Bhaskara lá do x. Então, ó, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. X vai ser igual a menos, esse menos é da fórmula, o valor de b, que é menos 2. Olha lá o parênteses de novo para não ter erro. Mais ou menos a raiz de delta, que delta deu 64. Então, nós vamos pôr o 64 aqui, ó. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Ok, fizemos essa parte. Bora continuar agora. Negativo com o negativo aqui juntos é uma multiplicação. Então, sinais iguais, o meu resultado é positivo. Não precisamos pôr o sinal de mais. Então, nós vamos ter 2 mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 64? Ou seja, que número eu multiplico por ele mesmo para dar 64? 8. Dividido por 2. Porque 2 vezes o 1 é 2. Acabou a conta? Não, ainda precisamos encontrar os dois valores possíveis para x. Por que dois valores? Porque nós temos que aplicar o sinal positivo, né, a soma e a subtração. Então, nós vamos calcular x', onde o x' nós vamos começar pelo sinal de mais, pela operação de adição. Então, nós vamos ter 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 é 10. 10 dividido por 2 vai ser 5. Achamos o primeiro valor possível. Segundo valor possível vai ser o x, 2 linhas, que agora nós vamos usar o sinal negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 menos o 8 dividido por 2. 2 menos o 8 vai dar menos 6. Menos 6 dividido para 2, nós vamos ter menos 3. Pronto. Encontramos os dois valores possíveis para essa equação do segundo grau. Nós podemos colocar a resposta final em forma de um conjunto de soluções. Esse conjunto de soluções, né, ele vai ser igual, ó, a menos 3 e 5. Ou seja, se nós substituirmos aqui, ó, o x por menos 3, essa equação vai dar 0. Assim como se nós substituirmos pelo 5, também vai dar 0. Então, uma equação do segundo grau, ela vai ter duas respostas possíveis. Então, nesse caso, o nosso conjunto solução, ele vem logo de cara, ó. Conjunto solução vai ser menos 7 e 7. O mesmo resultado encontrado anteriormente. Mas, professora, e se o C fosse igual a 0? Como é que a gente iria desenvolver ele, né? Nós vamos começar desenvolvendo pelo Bhaskara, que é para não perder o costume. Então, delta vai ser igual. Quem é o valor de A aqui? A vai ser, vou colocar desse lado aqui, vai ser igual a 1. Quem é o valor de B? B vai ser o cara que está junto com o X, que vai ser o menos 2. E o valor de C que não aparece? Se ele não aparece, ele sempre vai ser 0. Então, olha lá. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, 4AC. Delta vai ser igual a B ao quadrado. Quanto vale o B? Menos 2. Coloco dentro do parênteses. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 0. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, é 4. E essa outra multiplicação, professora? Não precisa, porque nós temos uma multiplicação por 0. Então, isso aqui tudo eu já sei que vai dar 0. Nem preciso fazer conta aí.
Então, eu achei o valor de delta. Agora, nós vamos jogar em x. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X vai ser igual, quanto que vale b? B vai ser menos o menos 2. Não esquece do parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, que é 4. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. X vai ser igual. Negativo com negativo na multiplicação vai ser positivo. Eu não preciso colocar sinal. Então, vai descer aqui o 2, mais ou menos a raiz de 4, que é 2 também. Tudo isso dividido por 2, porque 2 vezes o 1. Então, nós vamos começar. X' vai ser igual. Primeiro, vamos usar o sinal de mais. 2 mais 2 dividido por 2. 2 mais 2 é 4. 4 dividido para 2 é 2. Pronto, achamos o valor de x'. E o x duas linhas vai ser 2 menos 2 dividido por 2. 2 menos 2 é 0. 0 dividido para 2 vai continuar sendo 0. Não tem problema o 0 aparecer em cima, tá? Na divisão, ele só não pode aparecer na parte de baixo. Então, significa que meu conjunto solução aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o 0 e o 2. Assim como quando a gente tem o p igual a 0, aqui a gente também pode resolver por um macetezinho, que é você isolar o x. De que maneira que a gente vai isolar esse x? Os nossos dois elementos têm a variável, significa que nós podemos colocá-la em evidência. O que é colocar em evidência? É você trazer ele lá para frente, né? Deixar ele isolado desse povo. Mas a única coisa que você tem em comum aqui é o x, quer ver? Porque aqui é x vezes o x, para dar o x ao quadrado. Menos 2 vezes o x é igual a 0. Então, repara que só um x que está aí comum. Então, é esse que a gente vai tirar. Então, eu vou colocar ele aqui fora e vou abrir um parênteses. E agora eu vou colocar tudo que sobrou. Como assim que sobrou? Se eu vier aqui e retirar esse x, quem é que sobra? O x. Então, ele fica aqui. Menos, se eu vier aqui no outro e retirar esse x, né? Quem é que sobra? O 2. Igual a 0. E agora nós vamos analisar. Quais são as únicas maneiras possíveis para isso aqui dar 0? Primeira coisa que a gente lembra é que 0 vezes alguma coisa sempre vai ser 0. Então, significa que se meu x aqui fora for 0, ó, vai ser 0 vezes alguma coisa aqui. Então, automaticamente, quando você isola assim, você já tem que seu x', ele tem que ser 0. Justamente por essa questão aqui. 0, né? Ficaria aqui 0 vezes 0 menos 2. Então, vai ficar 0 vezes o menos 2. Mas só pelo fato de ter 0, já é 0. E agora, e o outro número, x duas linhas, como é que eu vou ver? Você vai retirar esse carinha daqui, ó. Você vai pegar ele e vai trazer para cá. Você vai ter x menos 2 para ser 0. Porque ou o 0 está aqui fora, ou o 0 está aqui dentro, para essa multiplicação dar 0. E agora você vai isolar aqui, ó. X vai ser igual. Esse 2 que é negativo, ele vai passar positivo. Esse carinha aqui vai ser o meu x duas linhas. Repara que encontramos os mesmos valores da questão anterior. Vamos ver um outro exemplo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 3x, né, ao quadrado mais 4x, tudo isso igual a 0. Assim que a gente olha para esse problema, nós vemos que ele não tem o quê? O coeficiente c, né? Nós não vamos conseguir ter o c. Então, significa que a gente pode colocar em evidência para desenvolver. Então, ó, 3x vezes o x, para dar o x ao quadrado, mais 4x, igual a 0. Vamos colocar um x em evidência. Vem para cá para frente, ó, x vezes. Tampa o x, quem é que sobra? 3x.
mais, vem um sinal aqui para baixo. Se você tampa esse x, quem é que sobra? O 4. Tudo isso igual a 0. Professora, por que a gente coloca em evidência? Porque se você multiplicasse esse carinha aqui de fora pelos de dentro, você ia voltar para esse problema anterior. Então, você pode fazer essa manipulação. E agora, o mesmo método. Automaticamente, por ter um x aqui do lado de fora, o seu x' vai ser igual a 0. Já achei o x'. E o x duas linhas? Vamos novamente pegar esses carinhas daqui, ó. Traz para cá. Nós vamos ter 3x mais 4 para ser igual a 0. 3x continua desse lado, porque quem tem x fica para a esquerda, igual o 4 que era positivo, ele vem negativo. Então, nós vamos ter agora que x vai ser igual a menos 4. Estava multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, esse carinha aqui vai ser o meu x duas linhas. Posso deixar em forma de fração? Pode deixar em forma de fração. A questão não faz, né, diferença se você vai deixar numa forma decimal ou de fração. Em vestibular é sempre mais indicado, né, a fração do que a forma decimal.